Olá pessoal, voltando para a resolução de questões, uma parte extremamente importante. A gente vai complementar a aula passando algumas técnicas aqui para resolver questões. Primeira questão: foi escrito em conformidade com a norma padrão de concordância o trecho. Antigamente pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor. E aí a gente vai analisar aqui o seguinte. Pensava-se que. Aqui a gente tem o primeiro verbo, ótimo. Pensava-se que. A gente tem essa conjunção aqui, ó. Pensava-se que os desequilíbrios de gêneros no acesso ao trabalho fosse menor. Se a gente fosse analisar esse verbo em relação a toda essa oração, a gente teria aqui, ó, pensava-se isso, a gente teria aqui o início de uma oração subordinada substantiva, subjetiva, né? E a oração que faz papel de sujeito, a gente tem sujeito oracional. Sujeito oracional, a concordância é feita no singular, certo? Singular. Tranquilo? Então aqui, correto, ó, pensava-se isso. Né? Então aqui a gente teria uma concordância correta. Agora, se a gente analisa de forma isolada aqui, ó, os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho, fosse, tem nosso segundo verbo. Fosse, pergunta para achar sujeito é o quê? Que quem? Que quem fosse os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse. Eu já achei os desequilíbrios de gênero. Desequilíbrios, senhoras e senhores, plural. Eu preciso concordar esse verbo aqui no plural. E aqui está no singular. Então aqui, ó, letra A não pode ser. É captado com o novo indicador da OIT, todas. Dica número 2. Viu expressão entre vírgula? Cuidado, né? Porque a banca ela vai colocar a concordância distante, certo? É captado todas? Não. Todas as pessoas sem emprego são captadas. Então, são captadas todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. Beleza? Então, olha só. Aqui a gente tem o seu referente do outro lado da expressão isolada por vírgula. Então, viu uma expressão isolada por vírgula? Muito cuidado. Aqui também está errado, certo? Embora seja considerado alto, olha só, considerado alto. A taxa considerado alto? Não. A taxa considerada alta. Embora seja considerada alta, a taxa de desemprego entre homens de 16,6 ainda é menor do que a taxa das mulheres. Então aqui, ó, não é considerado alto, considerada alta. As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho de cuidados não remunerados são considerados okay, responsáveis por afetar as mulheres. Então aqui a gente não encontra incorreção. As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho de cuidados não remunerados são considerados responsáveis por afetar as mulheres. Então aqui a gente tem o nosso gabarito, beleza? As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho de cuidados não remunerados são considerados responsáveis. A gente pode pegar dentro dessa junção aqui, ó, de as responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho de cuidados não remunerados. A gente pode colocar aqui no masculino e plural para fazer ali a junção desses termos, ok? E aqui a gente tem uma alternativa correta. Observem isso aqui naquele bizu que eu falei, né? Podem haver, devem haver, iniciando frase, indicativo de incorreção, certo? Podem haver certas atividades, desde que o verbo haver esteja no sentido de existir, acontecer, ocorrer. Então a gente tem aqui, ó, podem haver certas atividades? Não, pode haver certas atividades específicas. Agora, se aqui, ó, no lugar de haver, eu coloco existir, então o correto seria podem existir certas atividades. Como não foi existir,
eu tenho que deixar isso aqui no singular. Tranquilo? Então aqui a gente tem letra D. D de jeans como gabarito. Segunda questão. Alternativa que está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal encontra-se em. Vamos lá. Os organizadores disponibilizaram binóculos apropriados para a observação dos pássaros, que pode ser utilizado. Senhoras e senhores, quando vocês observarem um pronome relativo que, né, fazendo o papel de sujeito, você vai concordar com o termo ao qual ele se refere. Então, os organizadores disponibilizaram binóculos, né? Binóculos apropriados para a observação dos pássaros, que pode ser utilizado pelos participantes. Os participantes vão utilizar o que aqui? Quem pode ser utilizado pelos participantes? Binóculos apropriados. Então aqui a gente tem um que retoma binóculos apropriados, e esses binóculos apropriados, eles retomados pelo que? Esse que, na verdade, representando binóculos apropriados, ele faz papel de sujeito em relação a essa locução aqui, ó. Pode ser utilizado. Na verdade, podem ser utilizados binóculos apropriados para observação dos pássaros que podem ser utilizados pelos participantes. Ou seja, os participantes aqui eles vão utilizar o que? Binóculos apropriados. Então, esse que pode, é errado isso aqui, beleza? Publica-se via aplicativo os relatos. Opa, calma lá. Publica-se algo. Então, eu passei para vocês lá na teoria, né? O verbo transitivo direto mais a partícula ser, né? Eu voltei aqui, mais sujeito. Sujeito, paciente. Beleza? Paciente. E qual a pergunta que a gente faz para o sujeito paciente, que ele vai ser encontrado aqui, ó? Verbo transitivo direto mais partícula se, sujeito paciente. O que é que se publica os relatos e imagens do que foi avistado durante os passeios? Então, só até aqui a análise, a gente já encontra uma incorreção, porque publicam-se. O que é que se publicam? Os relatos e imagens do que foi avistado durante o passeio. Os relatos, plural, beleza? Só aqui eu já teria o plural. Além disso, eu tenho um sujeito composto. Relatos, núcleo 1, imagens, núcleo 2. Sujeito do verbo publicar, na voz passiva sintética. Então, plural aqui, plural aqui. Esse publica-se. Errado. Amanda M, uma das participantes, não tira fotos dos pássaros. Vamos lá. Amanda. Pega essa expressão entre vírgula aqui, ó, e você já tem que ter cuidado para não confundir, certo? Já pode fazer a concordância pulando essa informação aí acessória. Amanda M não tira fotos dos pássaros. Não tira. Não tira. Por que eu falo isso? Olha só. Uma das participantes não tira. Se a pessoa ler isso aqui, ó, Amanda M, uma das participantes não tira. Ele vai falar, opa, participantes, plural, tira, singular. Errado. E aí vai se estrepar. Beleza? Então, identifique o verbo, faça a pergunta para o verbo, ache o sujeito. Geralmente, o sujeito, em questões mais elaboradas, ele vai estar distante do verbo. E entre o sujeito e o verbo, a banca vai colocar mais informações que vão conduzir a pessoa ao erro, certo? Por exemplo, o sujeito está no plural, ela vai colocar ali um monte de informações dispostas com palavras no singular e vai colocar o verbo perto dessas informações com palavras dispostas no singular,
vai colocar o verbo também no singular e a pessoa tende a errar, certo? Ou, igual aqui, Amanda, singular, né? Colocou uma expressão no plural perto do verbo, que vai fazer a concordância. Aí você vai olhar, plural, singular, errado. E aí se estrepa. Vamos lá. Amanda, uma das participantes, não tira. Até aqui correto, porque que quem? Se eu acho o verbo, eu vou perguntar que quem, certo? Que quem para achar o meu sujeito. Que quem não tira fotos dos pássaros? Amanda. Amanda, singular, tira, singular. Pois diz, né? Que ele é suficiente, pois diz que quem diz, Amanda. Singular, singular, que ele é suficiente guardar o que viu na memória, apenas para si mesma, apenas para Amanda ali. Então, aqui, nenhuma incorreção, beleza? Certamente deve existir outro. Epa, calma lá. Eu falei para vocês que o existir, ele é um verbo pessoal e ele concorda com o sujeito. Então, se a gente quer achar sujeito, a gente pergunta que quem? Que quem? Que quem existir outros parques. Então, que quem deve existir outros parques, plural. Sabendo que a concordância dentro da locução verbal, olha só, deve existir é uma locução verbal, ela é feita com auxiliar, que é justamente esse que vem primeiro, o deve, nesse caso. Eu sei que o sujeito ele está no plural, eu preciso escrever devem existir outros parques públicos. Então a gente já para a nossa análise por aqui. Errado. O perfil das pessoas que se reúnem para as passarinhadas são. Epa, calma lá. Bastantes diversificados. Que quem são o perfil? O perfil das pessoas. O que acontece aqui, ó? O perfil das pessoas. Né? O perfil das pessoas que se reúnem. Até aqui, ok, né? Porque é pessoas as quais se reúnem. Aqui, dentro dessa parte, eu teria uma concordância correta. Mas, já com esse verbo aqui, que vai retomar lá o núcleo do sujeito, e esse núcleo é o perfil das pessoas é bastante diversificado. Mas todas são entusiastas, apreciadoras da natureza. Esse são aqui está incorreto, beleza? O perfil é bastante diversificado. A gente tem aqui gabarito, letra C. Belezinha. Estou respondendo as questões de forma bem detalhada para complementar algumas regras para somar aí a aula teórica. Terceira questão. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância verbal. As vendas de carros elétricos e híbridos aumentaram no Brasil. Olha só. Qual o primeiro passo dentro da concordância verbal? Dentro da análise sintática, né? E aí eu já puxo para a concordância. Verbo. As vendas de carros híbridos no Brasil. Vamos começar de baixo para cima, por questões de logística aqui. As fontes renováveis e a alta produção de etanol faz análise sintática e de concordância. Acho o meu verbo, procuro o sujeito. O sujeito, na maioria dos casos, a gente vai achar com que quem. Que quem faz. Se minha construção vier com essa sequência de verbo transitivo direto mais partícula C, a gente vai perguntar para encontrar sujeito o que é que. O que é que se. Tranquilidade. Mas a gente vai utilizar a primeira pergunta. As fontes renováveis e a alta produção de etanol faz. Que quem faz as fontes renováveis? Plural, senhoras e senhores. E ainda tem mais um termo aqui, ó. E a alta produção de etanol faz? Não. Fazem.
Cresceram as vendas chinesas de carros elétricos e híbridos. Excelente. Quem cresceram? Primeiro verbo aqui, né? As vendas chinesas de carros elétricos e híbridos cresceram. Ótimo aqui, correto. Tratam-se de. Epa, calma lá, vamos lá. Vamos lá, agora. Complemento da aula, certo? Verbo transitivo indireto mais se. Essa concordância aqui. Opa, calma aí. Vou botar aqui ainda. Ó. Mais. Verbo transitivo indireto mais se mais preposição. Preposição. Concordância, senhoras e senhores. Singular. 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 Beleza? Então, tratam-se de. Não, por quê? Olha só. A sequência ali que eu falei. Verbo transitivo indireto. Ruim aqui, viu? Deixa eu colocar essa mesa mais aqui, mais ajustada. Para ficar mais interessante. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um verbo. Cadê? Pronto. Vou apagar isso aqui. Ficar mais. Beleza. Tratam-se de. Eu tenho verbo transitivo indireto mais o ser mais uma preposição. Olha só a sequência aqui. Essa sequência, esse verbo, ele deve aparecer no singular. Singular. Então, trata-se de, acredita-se em, discutiu-se sobre, independentemente do termo que vai vir posteriormente, se no plural ou no singular. Esse verbo, essa sequência, verbo transitivo indireto mais se, mais preposição, mais um termo posterior, esse verbo ele vai se apresentar no singular, singular. Esse se, por sua vez, ele exerce uma função de índice de indeterminação do sujeito, beleza? Então aqui, esse tratam-se, na verdade, deveria ser trata-se, beleza? No que diz respeito à matriz energética, ok. O Brasil ocupa posição ímpar, pois dispõe. Calma lá. Observe aqui. Vamos começar, né? No que diz respeito à matriz energética, o Brasil ocupa. Ótimo. O verbo que ocupa. Qual a pergunta que a gente faz? Pergunta básica, né? Que a gente faz para achar sujeito. Que quem? Que quem ocupa? O Brasil. Singular, ocupa, singular. Pois dispõe de 82,9% da eletricidade oriunda de fontes renováveis. Mais um verbo aqui. Dispõe. Que quem dispõe, senhoras e senhores? O Brasil. Epa! O Brasil, a gente já viu que é singular. Dispõe, plural. Então, plural mais singular. Errado. Concordância verbal, sintaxe de concordância. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Beleza? Singular, singular, plural, plural. A regra básica é essa. Então, letra C, errado. Os carros elétricos e híbridos disponíveis no mercado nacional vêm. Verbo, vem. Destaca o verbo. Achem o sujeito. Para achar sujeito, que quem vem? Os carros elétricos e híbridos. Já sei que eu tenho algo no plural. E aí, senhoras e senhores, lá no tema acentuação gráfica, a gente tem acentos diferenciais, né? Que vão recair nos verbos ter e vir, né? E algumas outras variantes. Então, tem singular, tem plural. Vem, singular, vem, plural. Se eu já achei meu sujeito, que quem vem? Os carros elétricos e híbridos vêm.
carros plural, vem plural. Logo, esse vem aqui, ó, deveria estar no plural também. Então, errado. Pela logística, né? Agora, letra A. As vendas de carros elétricos e híbridos aumentaram. O verbo aumentaram. Quem aumentaram? As vendas de carros elétricos e híbridos. Plural, correto, no Brasil. Mas os preços desses veículos ainda mantêm. Olha só, outro acento aqui, diferencial, que indica plural. Se indica plural, eu devo observar o sujeito desse verbo aqui. Quem mantém? Os preços desses veículos, os preços, plural, maravilha, mantém plural. Poucos deles em circulação nas ruas do país. Dessa forma, gabarito, letra A. Porque houve uma concordância correta, né? Atendendo à norma padrão do que preconiza a gramática normativa. Logo, gabarito, letra A, por tantos fatores, né, já mencionados nas demais alternativas. Questão 4. Quanto à concordância, a voz já está falhando. Quanto à concordância verbal, a frase que atende plenamente à variedade formal da língua padrão, a língua portuguesa é: espero que vocês tenham aprendido um pouco na questão anterior. Eu já vejo uma aplicação prática nessa questão. Vamos lá, eu quero a questão certa, não é isso? Ótimo. Necessitam-se de novos estímulos para prosseguir. Quem não prestou atenção, observe novamente isso aqui, ó. Verbo transitivo indireto mais se mais preposição. Esse verbinho aqui, ó, que se apresenta como transitivo indireto, ele deve ficar no singular. Necessitam-se. Errado. Necessita-se de. Algumas pessoas costumam. Epa. Pega o verbo. Pega o verbo. Costuma queixarem-se. Eu sei que a minha locução eu devo concordar com o auxiliar. Auxiliar, né? A gente tem o auxiliar e tem o principal. A gente vai fazer a concordância com esse, né? A gente tem uma exceção, né? A gente tem uma exceção que é quando o auxiliar for o verbo parecer. Ok? Então a gente pode falar: algumas pessoas parecem gostar de gramática, é uma opção. Ou eu também posso dizer: algumas pessoas parecem gostarem de gramática. Situação aí bem atípica, né? Mas existe. O que não pode acontecer com o verbo parecer, né, sendo auxiliar. Algumas pessoas parecem gostarem. Aí não. Essa construção não é aceita dentro da gramática. Tranquilo? Então vocês vão dizer: algumas pessoas parecem, né, preferencialmente, né, concordando ali com o auxiliar, algumas pessoas parecem gostar de gramática. Algumas pessoas parecem gostarem de gramática. Duas possibilidades. O que não pode acontecer, repetindo, algumas pessoas parecem gostarem, né? Dentro da locução, colocar os dois verbos no plural. Isso não pode. Tranquilo? Ótimo. Mas aqui, como o verbo não é o parecer, a gente tem: algumas pessoas costumam queixar-se da vida. Beleza? Algumas pessoas costumam queixar-se da vida. Então, a gente tem aqui uma construção incorreta quanto à concordância desse verbo auxiliar. O homem acostuma-se às diversidades. O homem, singular, acostuma. Singular também, né?
Então, singular, singular, ok. As diversidades acostuma-se a alguma coisa. A gente tem um complemento aqui, não atrapalha na concordância. Letra C é o gabarito dessa questão. Destruiu-se os sonhos. Senhoras e senhores, verbo transitivo direto, mais se, mais sujeito paciente. Eu vou perguntar o que é que se, o que é que se. O que é que se destruiu? Os sonhos de viver uma vida melhor foram destruídos. Logo, não é destruiu-se, é destruíram-se, porque o sujeito é um sujeito no plural. Os sonhos. E dentro do sujeito no plural, com o verbo, com a construção na voz passiva sintética, eu vou concordar esse sujeito paciente com o verbo. Então, destruiu-se os sonhos, destruíram-se os sonhos de viver uma vida melhor. Não confundam, pelo amor de Deus, com a letra A, porque na letra A o verbo não é transitivo direto, é diferente. Observem, verbo transitivo direto mais se mais preposição. Aqui embaixo, ó. Recapitulando, não sei se eu falei certo. Verbo transitivo direto, falar lá de cima. Verbo transitivo direto mais se mais sujeito paciente. É diferente de verbo transitivo indireto, tá vendo? Mais se mais preposição. Tranquilidade? Então, nesse caso de baixo, eu tenho um singular, sempre. No caso de cima, eu tenho uma concordância. Seja no singular, seja no plural, de acordo com quem? Com o sujeito paciente. Beleza? Com esse carinha aqui, ó. Sujeito paciente. Verbo transitivo direto mais se mais sujeito paciente. O sujeito paciente, ele deve concordar com o verbo transitivo direto. Observe que se eu tivesse destruiu-se o sonho de viver uma vida melhor, correto, porque destruiu-se o sonho. O que é que se destruiu o sonho? O sonho foi destruído. Nesse caso, eu teria uma construção correta. Só que aqui não. Destruíram-se os sonhos. Plural deve concordar com o plural. Em outros tempos, confiavam-se mais nas pessoas. Mesmo caso idêntico a esse aqui, ó. Olha só. Vou até apagar aqui para vocês acompanharem. A última. Verbo. Verbo. Se. Se. Preposição. Preposição. Consequência. Singular. Singular. E aqui está o quê? O plural. Errado. Só sobra pra gente a letra C. C de casa? Não. C de sabonete. Isso mesmo. Quinta questão, senhoras e senhores. Assinale a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão. Antigamente era popular instituições psiquiátricas que se valiam de tratamentos controversos. Primeira coisa, verbo. Verbo era achar sujeito que quem? Que quem era? Instituições psiquiátricas. Era popular? Opa, se eu tenho um termo aqui que é plural, eu não posso ter esse verbo aqui no singular, certo? Eu preciso que esse verbo venha para o plural. Então, antigamente eram, e aí eu tenho um termo aqui de caráter adjetivo, né? Atuando como predicativo do sujeito. Por meio desse verbo de ligação, eu devo concordar com o predicativo do sujeito. Então, antigamente eram populares instituições psiquiátricas que se valiam de tratamentos controversos, ou seja, na ordem direta.
Instituições psiquiátricas que se valiam de tratamentos controversos eram populares antigamente. Então, errado, letra A. Letra A está errada. Muitas poucas pessoas. Opa, muitas poucas pessoas. Muitas poucas pessoas? Não, muito poucas pessoas saíram de um hospício curadas dos problemas que supostamente tinham. E aí a gente tem um advérbio, ele é invariável. E aí um advérbio ele se relaciona com, ele modifica um verbo, um outro advérbio e um adjetivo, né? Ou expressões com caráter adjetivo. Então a gente tem esse pronome aqui atuando como de caráter adjetivo, poucas, né? E a gente vai ter esse advérbio intensificando esse poucas, de maneira que ele é impessoal, não, ele é invariável e aí ele deve ficar na sua forma invariável, que seria muito. Então, muito poucas pessoas saíram de um hospício curadas. Hoje observa-se tratamentos humanizados. Aqui a gente tem dois erros, né? Porque observa-se alguma coisa. Logo, se é verbo transitivo direto mais se, eu já vejo logo a questão do sujeito paciente. E aí, hoje observa-se tratamentos humanizados. Se eu tenho essa construção de verbo transitivo direto mais se igual a sujeito paciente, eu vou perguntar para achar esse sujeito paciente, vou perguntar o que é que se. O que é que se. O que é que se observa tratamentos humanizados de pessoas que necessitam de ajuda psiquiátrica? Tratamentos humanizados, plural, são observados, plural também. Então, esse verbo observa-se, na verdade, deveria ser observam-se. Aí a segunda incorreção quanto à colocação desse pronome, porque advérbio é fator atrativo de próclise e hoje é um advérbio de tempo. Então, logo, eu deveria escrever hoje se observam tratamentos humanizados de pessoas que necessitam de ajuda psiquiátrica. Foi reformulado pelo conhecido psiquiatra Franco da Rocha a assistência aos doentes. Vamos lá. Assistência aos doentes mentais. Foi. E quem foi? A assistência, ok. Né? A assistência aqui é o núcleo, né? Singular. Foi. Só que reformulado? Não, reformulada, certo? A assistência foi reformulada pelo conhecido psiquiatra Franco da Rocha. Os métodos clínicos mudaram bastante com o aprofundamento dos estudos sobre a mente. Os métodos clínicos mudaram. O verbo mudaram. Quem mudaram? Os métodos clínicos mudaram. Plural com o plural. A gente tem aqui coisa certa. Bastante. Tem aqui um advérbio, né? Também vai ficar aí na sua forma invariável. Com o aprofundamento dos estudos sobre a mente. Tá falando outra coisa. E aí a gente tem o gabarito, letra E, pelos fatores que eu mencionei nas outras alternativas, né? Então, sobra pra gente a letra E. Beleza? Tranquilidade. Mais uma. Essa questão aqui, muita gente não sabe nem por onde começar, né? O verbo em destaque deve sua flexão ao elemento sublinhado em. Quando eu tenho esse enunciado, eu preciso encontrar o sujeito e o verbo e olhar se esse verbo faz ali a concordância com o sujeito. Ou seja, eu preciso de um termo em destaque que seja o verbo e outro termo em destaque que seja o sujeito, né? Fazendo ali a relação entre eles. Então, vamos lá. Tiravam homens e mulheres das prisões asfixiantes que eram suas vidas. Tiravam homens e mulheres das prisões que eram. Eu tenho um verbo, né? Eu preciso ver se o termo sublinhado
é o sujeito desse verbo. Por quê? O verbo em destaque deve sua flexão. A flexão do verbo está relacionada a quem? Ao sujeito, senhoras e senhores. Porque o verbo ele vai flexionar, né, para concordar com o sujeito em número e pessoa. E aí eu preciso saber se o termo, o sujeito do verbo em destaque. Se o sujeito estiver sublinhado, a gente tem um gabarito. Tiravam homens e mulheres das prisões asfixiantes que eram suas vidas. Quem eram? Quem eram suas vidas? Prisões. Prisões que eram suas vidas. Olha só. As prisões asfixiantes eram suas vidas. Tiravam homens e mulheres das prisões asfixiantes que eram suas vidas. Então eu tenho esse eram relacionado com prisões asfixiantes. E eu não tenho o meu gabarito. Mas, além disso, nos ensina como é pequeno o mundo. Eu tenho o verbo, eu preciso saber quem é o sujeito desse verbo. Se o sujeito estiver sublinhado, a gente vai ter o gabarito. E para achar sujeito, a gente pergunta que quem. Mas além disso, nos ensina como é pequeno o mundo. Que quem é pequeno? O mundo. Nos ensina como o mundo real é pequeno. Que quem é pequeno? O mundo. Achamos nosso gabarito. Letra B. Letra B. Com os mundos que somos capazes de fantasiar. Certo? Com os mundos que somos capazes de fantasiar. Com os mundos que somos capazes de fantasiar. Verbo somos. Pergunto que quem para o verbo. Que quem somos? Nós. Sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Nós somos capazes de fantasiar os mundos. E os mundos aqui, esse termo não é o sujeito do verbo ser, porque o sujeito ele está oculto, elíptico ou desinicial. O mundo que nós somos capazes de fantasiar. As histórias que inventamos constituem a vida secreta de todos. As histórias que inventamos constituem. Quem constitui? As histórias que inventamos. O sujeito está aqui, mas esse termo ele não está sublinhado. Então, constitui relaciona-se com as histórias que inventamos. E aqui eu tenho um termo sublinhado desse lado de cá. Não é o nosso gabarito. A vida secreta de todas as sociedades. Nada a ver. O progresso nasceu. Opa, quem nasceu? O progresso. Então, o sujeito está aqui. Esse verbo se deve a flexão a esse termo aqui, ó, o progresso, e não dá insatisfação. Logo, não é o gabarito, porque o termo que está em destaque aqui é dá satisfação, mas não o progresso. Então, a gente tem aqui o nosso gabarito, a letra B. Tranquilidade? Ótimo. Vamos encaminhando para o final. Mantendo essa correção, o verbo destacado pode ser flexionado de uma forma no singular, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase. Aqui, acho que vocês já visualizaram um termo, uma expressão que admite tanto o singular quanto o plural. E aí, expressão, sujeito, coletivo, partitivo. Principal, sujeito, coletivo, partitivo, né? A maioria de, grande parte de, uma porção de, metade de. Gabarito, letra A. Tem nem o que discutir muito aqui. Bora lá? Oitava questão. O que acontece? Sobre as regras de concordância, assinale o que estiver incorreto. Viu esse nome incorreto? Já destaca. Beleza? Destaca na prova para entender que você vai procurar. A gente está acostumado a procurar a certa, né? Viu a incorreta? Destaca. Encontraram os quartos e a sala vazios. Ótimo. Encontraram os quartos
e a sala. Eu tenho aqui dois substantivos e eu tenho um adjetivo. Eu posso concordar esse adjetivo com o último, né, com o mais próximo, ou posso concordar com o conjunto. Nesse caso, o conjunto, havendo um termo aqui no masculino, eu posso colocar no masculino no plural para fazer referência ao conjunto. Então aqui eu tenho uma concordância correta. Chegou atrasado o pai e o filho. Chegou atrasado o pai e o filho. A gente sabe, nas regras de concordância, na teoria, que se o sujeito ele vem depois do verbo, né? É que verbo, depois sujeito, a gente pode ter duas possibilidades de concordância, né? A concordância atrativa, que seria com o mais próximo do sujeito. Lembrando, né? Para achar sujeito, que quem chegou aqui. Que quem chegou, né? Abreviando aqui, que quem chegou atrasado. O pai e o filho. Então eu já sei que o pai e o filho, sujeito. O sujeito ele está vindo antes ou depois do verbo? Depois. Então a gente vai entrar na regra de concordância com o sujeito pós-posto ao verbo. E aí a gente tem duas possibilidades. Porque a banca coloca propositalmente para o aluno achar que uma das duas está errada. Só que aqui as duas estão corretas, porque eu tenho uma concordância atrativa, que seria com o mais próximo aqui, o pai, no singular. Então, chegou atrasado o pai e o filho. É uma possibilidade, correto? Ou posso concordar com o sujeito inteiro, né? O sujeito aqui é um sujeito composto, dois núcleos. E aí chegaram atrasados o pai e o filho, também correto. Lembrando, se a frase fosse, atenção, o pai, o pai e o filho, aqui, ó, você só vai ter uma possibilidade, certo? Porque nesse caso eu teria sujeito antes e verbo depois. É diferente desse fenômeno aqui, ó, verbo e sujeito. Perceberam a diferença? Aqui, sujeito e verbo. Nesse caso, a gente vai seguir a concordância básica, né? Sintaxe de concordância. Você vai ter o verbo, vai concordar com o sujeito em número em pessoa. Então, o pai e o filho, agora aqui só poderia ser, ó, chegaram. Chegaram, correto? Então, muito cuidado com isso. Pulemos a letra D. Letra E. Houve muitas guerras no século XX. Houve muitas guerras no século XX. Verbo haver. Sentido de existir, 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 ocorrer, ocorrer, acontecer. Verbo impessoal, oração sem sujeito, concordância no singular. Logo, essa concordância está correta. Houve muitas guerras no século XX. Tranquilo? Ainda são meio-dia. Opa, meio-dia são? Não. Ainda é meio-dia. E seguindo. Ainda é meio-dia e meio? Não. Meio, esse meio de meia hora, eu tenho meia. Ainda é meio-dia e meia. Tranquilo? Então aqui, e na incorreta, a gente já tem um gabarito, letra D. D de jeans, isso mesmo. D de James. Ainda é meio-dia e meia. Tranquilidade? Então, gabarito da oitava questão, letra D. Questão 9. Deve haver muitas pessoas lá. Já adiantando, correto, né? Devem haver, pelo tanto que vocês já viram aqui hoje, errado, porque essa locução iniciando frase, você vai ter uma incorreção, você vai ter o verbo haver principal, contamina o auxiliar, e esse verbo haver impessoal, né? Sentido de existir, é impessoal e a concordância deve ser feita no singular. Faz mais de 10 anos que trabalho aqui. Faz mais de 10 anos. Verbo fazer no sentido de tempo decorrido, mais de 10 anos.
a gente tem uma construção correta aqui, certo? E incorreta aqui, porque fazem mais de 10 anos? Não, porque esse verbo ele é impessoal e ele impessoal ele deve concordar no singular. Então aqui errado. 1 correto, 3 correto. Gabarito, letra E, 1 e 3. 10. É necessário paciência. Essas expressões, concordância nominal, é necessário, é proibido, é permitido. Se houver a presença do artigo, né, ou de alguma expressão que traga ali uma especificação, a gente vai concordar com o artigo, né, ou a expressão. Se não vier o artigo, a gente vai concordar no masculino, na sua forma ali básica, né, masculino e singular. Então, é necessário paciência, isso mesmo, porque eu não tenho artigo aqui, né, eu vou concordar no masculino singular. É necessária a, correto, porque eu tenho o artigo, eu concordo com o artigo em número e gênero. É proibido a, errado, né? Porque eu tenho o artigo, então é proibida. Aqui a gente teria uma incorreção e a gente teria 1 e 2 apenas como alternativas corretas. É isso aí, pessoal. Espero que tenha dado um start aí, né, na preparação de vocês quanto à concordância. É um tema amplo, a gente traz aqui as principais partes, as principais cobranças, e aí vocês precisam sempre complementar com a resolução de questões com o maior número possível. Então, a gente espera vocês nos próximos assuntos. Um grande abraço e até lá.